O Flamengo, do ano passado para cá, o Zé Ricardo, ele ganhou experiência, segurança no cargo, foi efetivado, em momento algum falaram em demiti-lo, ganhou jogadores, participou da elaboração do elenco para essa temporada, quem que vai contratar e tudo mais. Teve períodos de treinamento, como agora, recente agora, até esse jogo, em que ele pôde poupar jogadores, colocar time em reserva, treinar à vontade. O CT ficou pronto, uma outra etapa do CT, ou seja, o módulo dos profissionais, ele foi praticamente todo concluído, né? Todo concluído nesses últimos meses. Então já entrou esse ano, fez pré-temporada, inclusive, no CT, por conta disso. Então não tem desculpa, o time tem que apresentar alguma evolução. O trabalho dele começou no ano passado, então é um técnico que vem numa sequência diferente, por exemplo, do Roger no Atlético. Chegou esse ano, está com 2 meses e pouco de trabalho, 3. Ele não, ele está desde o ano passado. E ele não está conseguindo, ele encontrou um jeito de jogar que funcionou no ano de 2016, até um dado momento. Quando foi necessário algo mais, o Flamengo não conseguiu render, aí ele tinha algumas boas desculpas, pegou o bonde andando, o time do Muricy era uma bagunça, ele começou com terra arrasada, as viagens constantes, né, porque o Flamengo não podia jogar no Rio de Janeiro, não tinha onde jogar, então viajava todo o tempo, então tudo bem, tinha suas atenuantes, foi terceiro colocado no campeonato, brigou até pelo título, legal. Mas esse começo, a qualidade do jogo não é boa. E nos confrontos contra os seus rivais cariocas, o Flamengo não tem se apresentado bem. O Vasco entrou ontem como aquele aluno que quer tirar nota 5 para passar. Média 5 eu passo. Não tomar gol. Não chutou nenhuma bola no alvo o Vasco o jogo inteiro, não teve nenhuma finalização certa. Mas não tomou o gol. Então, para o Vasco, nesse momento, até para a autoestima do elenco, não importa se o torneio é secundário, a Taça Rio, é mais uma vez que o Vasco elimina o Flamengo de alguma coisa. Ponto. É isso que vale. Então, para o Milton, isso foi importante, não só pela capacidade do time se defender melhor, que ficou evidente em relação ao passado recente com o Cristóvão, mas também por eliminar o Flamengo. E o Flamengo fica devendo por quê? Porque não consegue, mais uma vez, derrotar o Vasco. O Flamengo não faz um gol em bola rolando sobre o Vasco desde março do ano passado. Marcelo Cirino marcou um gol de bola rolando. Depois disso, não marcou mais. Esse ano foram 3 jogos. Um de pênalti, 1-0 em Volta Redonda, gol do Diego. 2 gols na virada, que depois virou 2-2 com aquele pênalti de barriga, que não foi pênalti, do jogo anterior, mas quando o Vasco tinha já um homem a menos, porque o Luiz Fabiano foi expulso. 11 contra 11, o Flamengo não conseguiu fazer o gol. E ontem, novamente, 90 minutos, precisando de um gol, o Flamengo não foi capaz de marcar. É um time previsível. O Rodrigo deu uma entrevista no final até um pouco sarcástica, mas correta, falando, olha, o time deles tem muita posse de bola, mas quando não consegue criar, começa a cruzar. E aí ele tirou uma onda, né? Aí ele garante o meu emprego do meu companheiro de zaga, que a gente começa a tirar todas as bolas ali, está tudo bem. O Rodrigo mandou essa e mandou bem, porque é o que acontece. O Flamengo começa a cruzar. Em alguns momentos, o Guerreiro recebe aqueles tijolaços que ele consegue dominar e transformar em jogada, como numa bola que veio lá do Muralha. Ele parou, tocou para o Diego chutou, o Martin Silva defendeu. Mas não é jogada trabalhada. Jogada, bola esticada, domina, segura. A única coisa boa para o Flamengo que eu achei foi o Donati ter apresentado um bom futebol para afastar a possibilidade da volta do Rafael Vaz, porque se o Donati jogasse mal, não tem a menor dúvida que o Zé Ricardo, como adora o Rafael Vaz, talvez quisesse voltar com um zagueiro que precisa ficar fora, não porque perdeu a posição para alguém, perdeu para ele mesmo, pelos inúmeros erros que vinha cometendo, né? E também porque a torcida está bem satisfeita com ele. Acho que é o momento para ele ficar fora do elenco, voltar numa outra oportunidade. Mas o Flamengo está devendo demais. E quarta-feira, no jogo contra o Atlético Paranaense, tem uma obrigação de vitória. O Atlético deve vir bem desfalcado, estava lendo aqui agora há pouco. Tem vários jogadores machucados, o próprio Lúcio Gonzalez saiu machucado hoje, não se sabe ainda qual a situação, se pode ou não jogar. Mas não importa como estará o Atlético, o Flamengo tem a obrigação de vencer. E o que eu acho mais preocupante é que, vencendo, se classificando ou não, com o futebol que está apresentando, não vai longe de Libertadores. Não vai. Ou evolui, né? E aí tem um outro problema no clube, que o Rodrigo Caetano é o diretor executivo de futebol. Esses profissionais, eles têm autonomia até um determinado ponto. Eles não contratam técnico, nem o Alexandre Matos contrata técnico sozinho. Ele tinha que falar com o Paulo Nobre, agora tem que falar com o Gagliotti. Não é assim, vou mandar embora o Eduardo agora, contratar outro. Eles têm autonomia até um certo ponto. No Flamengo, menos ainda, que tem lá os vice-presidentes, o comitê que se reúne às segundas-feiras e tudo mais. E acima dele tem que ter alguém, um dirigente, não um dirigente remunerado, um presidente, vice-futebol, que só serve para isso, nessas horas, no futebol, que é para cobrar. Cobrar não no sentido de dar soco na mesa, bater em todo mundo, sabe? Não, nada disso. Cobrar profissionalmente, como numa empresa, o diretor vai lá e cobra do gerente, o dono cobra do diretor, sei lá. Chegar para o Zé e falar, Zé, a gente não está gostando, a qualidade do futebol não está boa.
O que está faltando para você? O que está acontecendo? Qual a sua dificuldade? Vamos conversar aqui. E quem está acumulando essa função de vice de futebol é o Eduardo Bandeira de Melo, que não tem condições nenhuma de avaliar isso. Acho que o Bandeira não tem esse conhecimento de futebol para esse tipo de cobrança. E junto com ele o Fred Luz, que é o CEO, que foi apresentado a bola no ano passado. Não sabia nem quem era a bola. Bola, Fred Luz, muito prazer, não sabia nada. Então, dizem que ele é um ótimo administrador, ótimo, então que seja o CEO. Mas para lidar com o futebol, o Cartola só tem utilidade, né? Na parte administrativa, ok, não estamos nem questionando isso, mas no dia a dia do futebol, se ele tiver um pouco de conhecimento ali das peculiaridades de um elenco de futebol, das coisas que acontecem, até para fazer essa cobrança. Eu acho que a única coisa que tem que fazer, dar condições de trabalho e cobrar, saber cobrar. Olha, a gente quer ver, mas porque o Zé Ricardo, ele discursa a cada jogo, a mesma entrevista se repete. Não, o time jogou bem, a bola não entrou, faltou isso, mas o próximo jogo não vamos jogar tão mal assim, na próxima vai ser melhor. E esse melhor não está acontecendo, não está acontecendo. E o tempo vai passando, o tempo vai passando. O estadual é o menos importante, mas ele está num grupo difícil na Libertadores. Não adianta jogar bem como jogou no Chile e perder o jogo, né? Ou tropeçar novamente e perder outros pontos na Copa Libertadores e ser eliminado de novo. O Flamengo tem um currículo horroroso nesse século, é o grande amarelão de competições internacionais. Ano passado mesmo foi eliminado da Sul-Americana pelo minúsculo Palestino, jogando no Brasil, em Cariacica. Foi o jogo que o Flamengo perdeu lá, não tinha perdido para ninguém até então. Então é um momento muito importante. E eu não consigo perceber nesses dirigentes amadores, como se diz, nenhum desses que estão no futebol hoje, com essa capacidade de chegar ali e ter uma conversa séria, entender o que está acontecendo e cobrar. Porque se o Flamengo for eliminado da Libertadores, ou se sofrer uma derrota acachapante aí numa reta final de campeonato, uma eliminação e uma classificação ruim na Libertadores, é óbvio que isso vai virar uma tremenda crise. E o Zé Ricardo, embora tenha começado bem no ano passado, acho que ele não tem nem casca para segurar a onda. E aí vai ter muita pressão, vai ser muito complicado, isso pode comprometer demais a sequência da temporada.